A gente tem, por exemplo, na Avenida Paulista, uma situação que não se vê há muito tempo. Paulista com o maior número de roubos em 10 anos. Nesse fim de semana aqui, a minha sobrinha que mora em Americana veio a São Paulo. E fazia alguns anos que ela não via São Paulo, e ela foi exatamente à região da Paulista. E eu tive de fazer todas aquelas recomendações, sabe? Olha, tá perigoso. Ficou perigoso. Ela caminhava muito tranquilamente na Paulista há alguns anos. E a Paulista se tornou um ambiente bem perigoso, assim, você não pode ficar com o celular na mão. Aliás, como outras regiões em São Paulo, né? Mas o celular na mão, aquela região ali do MASP, do Vão Livre no MASP, tá difícil mesmo, gente. A Paulista teve o maior número de roubos em 10 anos. Foram 1.106 ocorrências desse tipo ao longo de 2022, segundo dados enviados pela Secretaria de Segurança Pública ao jornal O Estado de São Paulo. Os furtos somaram 6.343. É o segundo maior da série histórica, ficou atrás apenas do número de 2019, quando foram contabilizados pouco mais de 7.500 casos. O governo diz que intensificou rondas na região da Paulista neste ano e que prendeu 33 suspeitos desde então. A maioria dos boletins de ocorrência cita os arredores do MASP como o principal ponto de roubos e furtos, seguido ali das ruas da Consolação e Augusta. As vítimas também contam que os grupos geralmente são formados por menores de idade que atuam a pé ou em bicicletas. Fazia um ano, sem perceber, fazia um ano que eu não passava na... Quer dizer, obviamente passei lá muitas vezes, mas que eu não parava para caminhar pela Paulista de noite. A última vez tinha sido um ano atrás, quando eu levei a minha mais velha no show de mágica no Teatro Gazeta. E tava aquele astral, né? Era, enfim, véspera de feriado, os bares abertos, jovens se divertindo, a Paulista do jeito que a gente conhece e gosta. Mas bastava você pegar uma das transversais, a Padre João Manuel, por exemplo, muita gente morando ali, barracas armadas por ali, pessoas dormindo nas calçadas, muita gente. Ao lado do Conjunto Nacional, do outro lado da rua, no túnel que dá acesso a Rebouças e a Doutor Arnaldo, meu Deus do céu, já não há mais espaço na lateral para que outras barracas sejam colocadas. É impressionante como degradou-se o... você está falando mal das... Não. Essas pessoas precisam viver, né? Eu estou apontando aqui a degradação completa do ambiente urbano de São Paulo, inclusive dos seus cartões postais. Eu não tenho a dúvida que um visitante que vem a São Paulo fica assustado, porque não é assim que os outros países tratam a sua região central e os seus excluídos. Não é assim. Você vai a países muito menos abastados que o Brasil, cidades muito menos vibrantes, economicamente ativas e pujantes que São Paulo, e não vê nada parecido com isso. Passei pelo centro de Lima, caminhe por Medellín, vá até Buenos Aires, Santiago, Montevidéu nem se fala. São Paulo está muito mais para Caracas e La Paz, né, visualmente falando, no sentido de degradação urbana, do que para as demais capitais da América Latina. Não tô nem colocando Paris, Nova York, Londres na jogada, porque senão é covarde, senão é 7-1. Tô falando aqui dos nossos vizinhos, tá? E nos colocando na Cidade do México, e nos colocando na posição de país mais rico da América Latina. Por que a gente trata o nosso centro e por que a gente trata assim os nossos excluídos é um mistério. Agora que a situação está insustentável, tá. Nos foi sequestrado já há algum tempo o direito de caminhar tranquilamente, né? Esse é um direito que a gente perdeu. Foi perdendo aos poucos. Foi perdendo, foi cedendo. E é isso. As pessoas precisam continuar caminhando, se deslocando, indo ao trabalho, aos seus compromissos e tal, mas cada vez mais tendo de se proteger, cada vez mais na intranquilidade de caminhar, acelerando o passo, escondendo os seus pertences ou nem caminhando com os seus pertences. Estou lendo mensagem aqui de uma das nossas ouvintes, é a Jéssica. É muito triste, eu não ando mais tranquila na Paulista, eu nem levo mais bolsa e só uso o celular no modelo peito, que eu imagino que seja dentro da blusa, né, para tentar esconder. É triste mesmo. Várias mensagens de ouvintes falando sobre a tristeza que é observar o centro, a insegurança que é sentida e não mais só o centro, a gente está falando de arredores da Avenida Paulista e a própria Paulista. Então é muito triste que a gente viva essa situação e de abandono ali no centro de São Paulo até aqui, sem sucesso. A gente tem acompanhado desde 2021, como disse o Lucas Josino, a situação da Cracolândia, e foram repetidas ações desde então e ainda não vimos sucesso.
Ainda não vimos. Vimos o espalhamento dessas pessoas, a migração do fluxo, mas uma solução ainda não, infelizmente.